Muito bem, muito bem. Fico muito feliz de saber que você está super comprometido com o nosso quadro Que Questão é Esta? Todos os dias, questão novinha para você. Agora eu estou passando só para saber se você já deixou o like, se você já se inscreveu no nosso canal, aquele tanto de recadinho chato que você sabe que a gente tem de dar, não é? Inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu preciso te perguntar se você já conhece o método RISE de aprendizagem. Meu povo, em apenas 25 horas, você pode aprender português de maneira lógica e definitiva, de maneira muito certeira, porque eu sei que você não tem tempo para perder. Pronto, parei de falar. Agora você vai assistir ao vídeo, vai resolver a questão e vai perceber que a cada dia você vai evoluir, que daqui a pouco vai estar gabaritando a prova e vai passar aqui para me falar, professora, gabaritei, vai ser o próximo a ser aprovado em concurso público. Então, vai lá, arrocha assistindo a nossa questão. Em as quais, diga-se, não raro, os próprios novos estavam atados. Gente, olha que trem é esse? Ele falou que o acento eu gostei da pegada dessa prova, eu não sei vocês, mas eu gostei. A expressão iniciada pelo acento grave indicativo de crase é o complemento nominal do predicativo atados. Gente, que coisa mais linda é essa? Eu penso que agora vocês se emocionaram. Olha só, professora, você veio falando, professora, que a pegada dessa banca é tranquila, mas isso aqui é para diplomata, aqui o negócio é mau, aqui o buraco é mais embaixo. O examinador pediu crase, o examinador pediu o complemento do predicativo. Gente, me conta, olha para cá, olha para cá. Quem me acompanha no método, quem vem me acompanhando aí no Café com Gramática, vocês se lembram da nossa matriosca? Da nossa bonequinha russa? É uma bonequinha dentro de outra bonequinha? É uma estrutura dentro de outra estrutura? Quem me acompanha sabe muito bem do que eu estou falando. Quem está no método já enxerga isso com tranquilidade. Então, ele está falando que é um complemento de um predicativo. E aí ele quer trabalhar com a crase. Olha que legal, que legal, que legal. Então, ó, gente, quem é da matriosca, coloca aí, matriosca, entenda a matriosca. Porque é exatamente a pegada de que é uma estrutura dentro de outra estrutura. Não é uma estrutura ao lado da outra, é uma estrutura dentro de outra estrutura. Perfeito? Então vamos organizar isso aqui. Ele falou que a crase justifica-se porque é um complemento nominal de um predicativo. Vamos por partes. Aí a gente tem o seguinte, ó. Vou até colocar aqui, vamos jogar lá para baixo, porque a gente vai ter de riscar esse trem até dizer chega. Vamos pegar muito espaço aqui. Gente, esse café hoje está com emoção, não tá? Eu acho que esse café hoje está com emoção. Hoje o negócio foi legal. Deixa eu só colocar aqui um distanciamento maior para a gente riscar até dizer chega. Então, ó, esse aspecto do discurso modernista, pessoal, o modernismo cai muito. Quem é da área de língua portuguesa, o modernismo é um dos movimentos que mais são cobrados, tudo bem? É um dos que mais é cobrado, tá? Até coloquei errado, que é cobrado, beleza? Então pode colocar no radar, pré-modernismo, modernismo. Então olha só, esse aspecto do discurso modernista, que se apresentava como ruptura com o velho, acabava por atirar na lata de lixo do passadismo manifestações variadas, as quais, diga-se, não raro os próprios novos estavam atados. Então, esse as quais aqui, nós já sabemos que é um pronome relativo, e é um pronome, sabemos já que todo pronome relativo é um recurso anafórico. Daqui em diante, a partir de as quais, nós temos uma nova oração, tudo bem? Deixa eu colocar mais bonitinho, que parece que eu tomei cachaça, né, meu povo? Que trem torto é esse? Eu nem tomei, olha só, veja. Então, ó, a partir do pronome relativo, nós temos uma novíssima oração e ele quer trabalhar exatamente com este sinal indicativo de crase. Joia? Aí, ele falou o seguinte... Vamos para cá. Diga-se, não raro. Esse diga-se, vocês concordam que está como recurso retórico? A ideia principal aqui é dizer
as quais os próprios novos estavam atados. Então, o verbo principal que temos dessa estrutura, pessoal, é exatamente o estavam. Esse diga-se é um recurso retórico, eu vou inclusive fazer de conta que não existe. Então, olha só, e seria as quais os próprios novos estavam atados. O não raro é raramente. É uma outra ideia intercalada que apareceu, mas que poderia não ter aparecido. Esse não raro é raramente. Eu estou limpando a estrutura. Gente, olha só. Se eu não leio tendo essa consciência com relação a o que é um termo integrante, o que é um termo acessório, o termo acessório é aquele em que eu acrescento informações ao discurso para poder modificar, intensificar, dar destaque àquilo que está sendo falado, mas que gramaticalmente eu poderia não ter colocado. Então, eu poderia tirar algumas expressões, que é o que a gente chama de termo acessório, para poder limpar, aproximar aquilo que é nuclear. Todo mundo enxergou que daria para colocar, daria para tirar o diga-se e o não raro, daria para ler apenas as quais os próprios novos estavam atados. Vocês enxergaram isso? Diga sim, não, não sei, sei lá. Gente, eu vou falar de novo. Quando a gente tem problema com a gramática, provavelmente o problema está um pouquinho antes, na interpretação de texto. Se eu leio um texto como esse e eu não consigo entender o que eu estou lendo, como é que eu vou fazer uma análise estrutural? Não dá, de jeito nenhum. Então eu vou falar de novo. Ou eu leio com cuidado, ter a consciência da estrutura é muito importante. Por exemplo, ontem eu estava falando com os alunos da consultoria da Secretaria de Educação. Eu falei, pessoal, eu ainda estou segurando a produção de texto porque eu preciso que vocês tenham consciência da estrutura e da interpretação de texto para a gente poder produzir de maneira consciente. Não adianta querer produção em massa de redação, sendo que você não tem uma consciência da estrutura do texto. Você provavelmente vai escrever de maneira confusa, vai escrever períodos com erros gramaticais. Não dá. Então, eu preciso primeiro saber, gramática e interpretação de texto estão atrelados, como ele colocou aqui, estão atados, não tem como trabalhar de outra forma. É uma estrutura conectada a outra o tempo todo. Eu preciso da estrutura para interpretar. E para eu entender essa estrutura, eu preciso ter entendido a ideia do texto, porque senão não tem como. É tudo muito conectado. E precisamos só disso tudo para poder trabalhar com a parte de produção de texto. Joia? Então, pronto. Então, ó, o examinador, ele coloca a estrutura mais complexa quando ele começa a colocar ideias intercaladas pelo meio do caminho. Treinamento que a gente tem no método. Eu vou tentando limpar para emendar aquilo que é nuclear. Aí a análise fica mais prática. Então, olha para cá. E aí, você acha que o método RISE resolve ou não resolve? Você está entendendo o que está sendo falado ou não? Desculpa ter interrompido, viu? É só porque eu preciso te lembrar que existe um método RISE de aprendizagem. Tem um link logo aqui abaixo, não perca por nada. Tirei o diga-se, tirei o não raro, todo mundo diz que entendeu. Perfeito. Aí ficaria, as quais os próprios novos estavam atados. Meu povo, esse as quais é um pronome relativo que está recuperando quem? Manifestações. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, todo pronome relativo, todo e qualquer pronome, pronome relativo, recurso anafórico, recupera um referente X. Esse referente X mora na principal. Nós sabemos que todo pronome relativo exerce uma função. Então, eu tiro o X de lá e coloco o X aqui. Se ao colocar X aqui, essa palavra, por exemplo, funcionar como objeto direto, então o pronome relativo é o objeto direto. Se eu coloco o X aqui e essa palavra é o objeto indireto, e aí vai. Muito bem. Então, como assim, professora? O as quais recupera manifestações, que é o nosso referente X. Eu vou tirar manifestações de lá e vou colocar manifestações aqui. Então, ó, manifestações aqui. Só que vocês estão vendo que havia uma preposição.
Então ficaria as manifestações, os próprios novos estavam atados. Isso não está na ordem direta. Como é que isso ficaria na ordem direta? Vamos escrever. Ficaria que vou colocar os novos, estou pegando a ideia principal, estavam atados às manifestações. Pessoal, me conta se até agora vocês acompanharam o que eu fiz. Então, olha só. Isso aqui, que estava na ordem inversa, eu passei para o lado de cá organizando a informação. Lá estava as manifestações, os próprios novos estavam atados. Como é que fica isso aí de maneira organizada na ordem direta? Os novos estavam atados às manifestações. Diga amém se vocês acompanharam o meu pensamento. Diga sim, não, não sei, sei lá. Só passei para a ordem direta. Agora eu vou olhar para o verbo estavam. Me conta, quem é que estavam atados? Me diga, os novos. Os novos é o sujeito. Esse verbo é verbo de ligação. Atados é uma característica. Os novos atados às ideias atadas, beleza? Então, atados é um predicativo do sujeito, joia? E aí, vejam que o as manifestações, que é exatamente o que ele quer, tem conexão com quem? Gente, olha a nossa setinha que a gente combina a sua vida toda. Os novos, as manifestações, estavam às manifestações ou atados às manifestações? Atados às manifestações. E atados é um adjetivo. Eu sei que você se lembra que eu não preciso dizer, mas o complemento nominal, termo integrante da oração, ele completa um adjetivo, ele pode completar um advérbio ou pode completar um substantivo abstrato. Quando o examinador pergunta, por exemplo, qual é a função disso aqui, nós vimos que ele está conectado a um adjetivo. Quem se conecta a um adjetivo só pode ser um o quê? Fala para mim. Um complemento nominal. Então, as manifestações, sem sombra de dúvidas, é um complemento nominal de atados. E atados é exatamente um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito. Agora vocês estão vendo que manifestações é exatamente o que eu vou colocar aqui. Manifestações era o nosso referente X. Manifestações. Quando eu coloquei manifestações no lugar do pronome, que foi exatamente essa pegada, coloquei manifestações no lugar do pronome, acabamos de confirmar que manifestações aqui é o quê? Um complemento nominal. Então, manifestações é um complemento nominal e está completando quem? Fala para mim. Atados. Eu vou até mudar a ordem da seta, né? Ó, atados são os novos e estavam atados às manifestações. Então, atados é exatamente o predicativo do sujeito e as manifestações têm conexão com atados. Então, complemento nominal é um termo obrigatoriamente preposicionado. Preste atenção, preste atenção. Se as quais acompanham o meu roteiro, ó, eu não tenho culpa não, eu sou só mensageira, eu não fiz nada, viu? Se o as quais é manifestações, vai dizendo amém, vai dizendo amém. Se o as quais é manifestações e manifestações aqui seria um complemento, então quem representa esse complemento é o próprio pronome relativo. Então essa crase está aqui exatamente por causa deste complemento nominal e é um complemento nominal de atados que é predicativo do sujeito. Caramba, que coisa mais linda do mundo, meu povo! Nossa, prof, questão linda, mas quanto tempo para organizar tudo e chegar à conclusão? Muito treino. Parabéns! Eu sabia que você ia assistir esse vídeo até o fim,
porque você está compromissado, você sabe que precisa de português para ser aprovado em concurso público, muito bem, muito bem. Agora, olha só, eu preciso de novo ser chata, não é? Você deixou o like? Não vai embora sem deixar o like de jeito nenhum. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Você está me ajudando a compartilhar? Eu espero que sim. Já passou lá para dar uma olhadinha no método RISE de aprendizagem? Professora, para de repetir do método. Paro não. Eu faço uma lavagem cerebral porque os alunos que têm me acompanhado tinham muita dificuldade e agora estão conseguindo gabaritar a prova de língua portuguesa e eu quero que você seja o próximo. Então, espero na próxima questão. Eu te espero aqui na próxima questão e não vai embora sem obedecer esses comandos, viu? Tem jeito não, meu povo, a gente do lado de cá tem que ser chato e tá repetindo mesmo, porque senão o nosso canal não vai distribuir esse conteúdo gratuito de qualidade para a humanidade. Um abraço, tchau, tchau.